Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do MetaB, o seu programa de notícias, debates e análise sobre portos, logística e também o setor de transportes no Brasil e pelo mundo. Ao meu lado, o jornalista Bruno Merlin, comigo vai debater as novidades das últimas semanas e também o que podemos esperar aí de bons acontecimentos para os próximos dias aí deste mês de julho, não é, Bruno? É verdade, Leopoldo. Muito boa tarde. Boa tarde a todos os amigos do Brasil Export, também do jornal B News. Uma satisfação estar com vocês aqui na segunda edição desse nosso programa MetaB, que é um programa digital, um programa de inovação, com cenário em 3D, como vocês estão vendo. E hoje teremos atrações muito interessantes e que trarão um conteúdo muito qualificado, não, Leopoldo? Exatamente. A gente entra com entrevistas exclusivas. Primeiro, com o deputado da Vitória, responsável pelo projeto de lei, pela MP, o relator da MP, que vai implantar o programa Renovar, de financiamento para a retirada de caminhões mais antigos, com mais de 30 anos de idade, que estão em circulação. Uma proposta para modernizar o setor de transportes e, principalmente, reduzir o seu impacto ambiental. E, além disso daí, uma outra entrevista exclusiva com o executivo Luciano Luft, do setor de logística. Muito bom, Leopoldo. Então vamos começar comentando tambns sobre alguns destaques do Jornal B News de hoje. O que a gente pode destacar? Olha, eu acho que entre os grandes destaques da edição desta quarta-feira do B News está o balanço que foi feito com matérias sobre o nosso evento Centro-Oeste Export, ocorrido na semana passada em Campo Grande. Entre os destaques das matérias publicadas hoje está o potencial de uma associação entre cabotagem e ferrovia para reduzir os custos da produção do Centro-Oeste, especialmente da exportação do Centro-Oeste. Numa entrevista com o presidente do Conselho do Centro-Oeste Export, Edeon Vaz Ferreira. O material também traz uma entrevista exclusiva com o ex-ministro da Saúde e pré-candidato ao Senado por Mato Grosso do Sul, o Luiz Henrique Mandetta, em que ele fala sobre os projetos de infraestrutura previstos para o Mato Grosso do Sul, especificamente para a região Centro-Oeste como um todo, e o que aguardar nos próximos anos e também como o cenário internacional pode ajudar o Brasil e o comércio exterior brasileiro. E já que citamos ele, o presidente do Conselho do Centro-Oeste Export, que já está conosco, Edeon Vaz Ferreira. Edeon, foi um grande prazer realizar o evento lá em Campo Grande. Com certeza um grande aprendizado sobre o setor de logística, de energia, sobre as questões estruturais de toda a região do Centro-Oeste. E a gente convida você agora para falar com os nossos telespectadores, para comentar uma síntese do que foi o evento. Boa tarde, Edeon. Boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno, Leopoldo e todos os participantes aqui do MetaBE. Muito bem. A semana passada fizemos, então, o Centro-Oeste Export, com um sucesso enorme, porque foram tocados em assuntos fundamentais para a logística do Centro-Oeste, para a logística do Mato Grosso do Sul. Então, nós falamos sobre o corredor bioceânico, ligando Posto Mostinho a Antofagasta, no Chile, um projeto que está indo muito bem. Sobre a Ferroeste, que vai ligar o Mato Grosso do Sul a Paranaguá e também a Santa Catarina. Falamos sobre cabotagem, onde nós podemos abastecer o Nordeste e também o Sul com milhos do Centro-Oeste a partir de Santarém, lá no Pará. Então, foram temas muito interessantes, muito importantes, em que os debates e as apresentações foram de alto nível. Hoje, na edição do B News, você deu uma entrevista para o jornalista Thales Silveira e destacou o potencial de redução de custos, especialmente redução de custos para o transporte, se as exportações do Centro-Oeste aproveitarem linhas de cabotagem e também o modal ferroviário. Você poderia explicar para a gente como é que ferrovias e a navegação costeira podem ajudar a reduzir os custos das exportações da produção do Centro-Oeste? Com certeza. Nós temos A cabotagem, ela é fundamental para que nós possamos abastecer tanto o Nordeste quanto o Sul do país.
O Nordeste ele precisa de 6 milhões de toneladas de milho por ano para suas aves, bovinos, e o sul do país para aves e suínos. São estados que têm pouca produção, ou quase nenhuma, e que precisam se abastecer de outros estados. Então, quando nós associamos as ferrovias, por exemplo, quando nós conseguirmos colocar a Ferrogrão em funcionamento, levando os produtos do Mato Grosso para Miritituba e de lá, por cabotagem, nós vamos ganhar muito em competitividade com o restante, para o restante do país. É porque a gente fala muito em exportação, mas nós não podemos esquecer do abastecimento interno e da necessidade que essas regiões, tanto região sul quanto região nordeste, têm dos produtos do milho produzido no Centro-Oeste. Edeon, muito obrigado pelas suas explicações e você pode conferir mais detalhes sobre a situação da infraestrutura do Centro-Oeste e também os projetos que devem melhorar o escoamento da sua produção e, como o próprio Edeon também destacou, o abastecimento interno dos estados da região Centro-Oeste na edição de hoje do BNews e no portal BNews, www.portalbnews.com.br. Vamos dar continuidade aqui ao nosso programa Meta B e agora aproveitar também para agradecer aí a participação e a audiência de vários conselheiros que estão acompanhando, vários conselheiros do Brasil Export que estão acompanhando esta edição do Meta B. Mamed, Marcelo Sobreira, direto de Portugal. Participação internacional. Nos prestigiando. Márcio Delfim também está nos acompanhando. Márcio, muito obrigado. Direto de Brasília. Gesualdo e também Jaqueline Ventpapo, um abraço a todos. E mais uma vez, obrigado pela audiência. E citando Brasília, Bruno, vamos direto agora para o repórter Thales Silveira, de Brasília, direto do Congresso Nacional. Vai falar um pouco sobre as novidades do Congresso nesta quarta-feira e depois uma entrevista exclusiva com o deputado Josias da Vitória sobre o programa Renovar. Thales, boa tarde. Thales já vai entrar conosco aí, já vai poder nos dar as novidades sobre Brasília, direto do Congresso Nacional. Pronto. Está liberado o áudio. Boa tarde, Bruno. A todos do Meta BNews. Dia de votação importante aqui na Câmara. Temos a PEC dos benefícios, que deverá ser votada em 2 turnos aqui hoje na Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira já garantiu que essa votação irá acontecer na tarde de hoje. Entre eles que votarão aqui está o deputado da Vitória, que eu chamei aqui para conversarmos rapidamente sobre a MP 1112, que trata do programa Renovar, que tem o objetivo de renovar a frota nacional de caminhões e ônibus no Brasil. Deputado, boa tarde. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a MP, quais os benefícios que esse programa de renovação de frota vai trazer para a sociedade e quais os ganhos que teremos aí para os transportes públicos e para os de cargo no país. Boa tarde, Thales. Cumprimentar todos os nossos amigos aí, Bruno, Leopoldo, da BNews, que estão aí debatendo sobre esse importante tema que nós temos aqui hoje no Congresso. A medida provisória 1112, ela é uma iniciativa do governo federal, é um estudo do Ministério da Economia, também com contribuição do Ministério do Transporte, para que a gente possa ter uma solução de um incentivo para a renovação de frotas no campo do nosso país. Inicialmente, a sugestão para caminhões e ônibus, sendo inserida por mim também, vans que tem uma grande participação aí no nosso país, e o objetivo desta medida provisória também é a segurança no trânsito. Temos uma preocupação muito grande com o meio ambiente, que naturalmente os veículos novos, você renovando uma frota, você emite menos CO2 do meio ambiente, naturalmente você preserva cada vez mais o nosso sistema do meio ambiente. E você dá a possibilidade de economia para as empresas, também para os autônomos, que estão aí com seus caminhões, que estão com seus ônibus circulando no âmbito do nosso Brasil. Então, essa iniciativa, ela estabelece algumas fontes financiadoras que
vai ser ainda regulamentada pelo governo central, pelo governo federal, após aprovada, mas com algumas sugestões, inclusive com fundos das petrolíferas do país, que podem ser utilizados até por uma possibilidade de não ser utilizado hoje no seu contexto geral. E é uma iniciativa que, ao nosso entender, enquanto relator e também da uma grande parte do Congresso, do nosso Congresso Nacional, especialmente aqui na Câmara, que está sendo debatida agora, uma boa iniciativa. O Brasil precisa avançar na renovação da sua frota e não há possibilidade que isso tenha a iniciativa, principalmente dos autônomos, que é onde essa medida provisória tem o objetivo de alcançar. Nós temos aí frota com mais de 25 anos, em média, dos autônomos, e você conseguindo fazer com que seja alcançado o objetivo, que é a renovação de fato dessa frota, naturalmente nós vamos ter todos esses benefícios alcançados. Tem sido feito um estudo pelo governo federal, através do Ministério da Economia, para ter alguns outros agentes que são operadores dessa medida provisória. Agora, nós temos ainda um período que ela vence, seria em agosto. Passaremos agora pelo processo parlamentar. Como é que são as conversas para que essa MP comece a tramitar? Porque ela ainda tem que passar para o Senado, se não me engano. Na verdade, ela caduca no dia 11 de agosto. Então, temos agora um período de recesso, retornamos no dia 2 de agosto. Naturalmente, o prazo é curto, tem que ser feita uma força-tarefa para que ela possa, nesse período de 2 semanas, ser vencida, tanto na Câmara, que já é a casa inicial, que tem um relatório já muito bem dialogado com todas as frentes que querem contribuir, tanto o governo federal, quanto as instituições que quiseram participar, representantes dos segmentos, né, do setor produtivo, do transporte, da exportação. Ouvi aqui praticamente todas essas demandas, sugestões, solicitações. Tem contribuição na melhoria também do Código de Trânsito Brasileiro, que nós aperfeiçoamos ele dentro dessa proposta. Então, assim, acho que está muito maduro, está muito bem dialogado, está numa construção muito boa com todas as frentes partidárias aqui, com todos os líderes partidários. Eu acredito que nós teremos aqui um relatório que vai passar muito rápido aí na discussão do plenário, e pode ser que a gente tenha ele também na mesma receptividade e discussão rápida no Senado, que a gente possa aprovar dentro do prazo legal constitucional para que ela possa continuar na sua vigência. Perfeito, deputado. Muito obrigado. Leopoldo, Bruno, é com vocês. Thales, muito obrigado pela entrevista, obrigado por ter entrado aí com exclusividade com a entrevista com o deputado Josias da Vitória. Thales, a gente vai encerrar agora a entrevista, mas eu peço que você continue aí, que nós vamos continuar com o Meta B, mas daqui a pouco vamos voltar a te chamar para mais novidades de Brasília, ok? Perfeito, Thales. Bruno? Ok, obrigado, deputado, obrigado, Thales. Lembrando que a transmissão desse programa acontece no portal bnews.com.br e também estará disponível posteriormente no canal do Brasil Export no YouTube. Então vamos sair de Brasília e vamos logo ali perto, a Goiás, em Rio Verde. Quero convidar aqui para dar uma palavra ao Denimárcio Borges, que é secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Rio Verde. Ele também é um conselheiro muito ativo das ações do Centro-Oeste Export. Eu gostaria de convidá-lo a comentar como estão as obras e o andamento das operações no terminal multimodal da Rumo, que foi inaugurado durante o Centro-Oeste Export do ano passado, que aconteceu lá em Rio Verde em 2021. Denimárcio, muito boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que estão ouvindo, assistindo o programa, participando. É honra falar com vocês. Muito obrigado pelo convite. De verdade, estamos completando aí 1 ano de inauguração do terminal ferroviário durante o Centro-Oeste Export de 2021. De lá para cá, muito se avançou, as obras e avanço ali no terminal, nas outras etapas, elas aconteceram conforme estava previsto. Então, o terminal está operando grãos e farelo em plena atividade, já chegou a receber ali 800 caminhões por dia, chegou a despachar 3 composições com 120 vagões também num único dia, e já foram aí mais cerca de 4,5 milhões de toneladas embarcadas em Rio Verde, de toda essa região, com destino ao Porto de Santos, né? Agora, recentemente, entrou em operação o terminal de fertilizantes, então é a carga que está subindo do porto aqui para o Centro-Oeste, aqui para o estado de Goiás, também já está chegando aqui pelo trem. Essa operação já está em andamento, daqui a pouco vai inaugurar também
o misturador junto com o terminal de carga de fertilizantes. Então, essa matéria-prima tão importante para o agronegócio que está chegando aqui agora com mais eficiência logística. Inclusive, agora de manhã, tive a oportunidade de fazer uma visita lá no terminal e ver isso na prática. E a próxima etapa, a terceira grande etapa desse complexo, é o terminal de líquidos, que também parte dele já está construída, deve entrar em operação agora no segundo semestre, com o modal rodoviário, e no primeiro trimestre de 2023 entra em operação com o modal ferroviário. Então, essa eficiência aí do transporte multimodal, do ferroviário, chegando aqui até essa região, já é uma realidade, conforme os conselheiros puderam ver aqui no ano passado da inauguração, e ver que agora isso está funcionando conforme previsto, é muito bom, é uma satisfação muito grande, traz novos investimentos, né? Novas empresas que trabalham no segmento de fertilizantes já anunciaram investimento aqui em Rio Verde, então nós estamos saindo de 4 empresas operando fertilizante localmente para 9 empresas, mais empresas também no segmento de líquidos já anunciaram investimentos, então são mais investimentos, mais empregos, mais oportunidades de negócio para a região, que é muito bom, está apoiando aqui o desenvolvimento da região sudoeste do estado de Goiás. Secretário, boa tarde. O senhor destacou aí alguns dos impactos que foram percebidos na região com o avanço do modal ferroviário. Que outras consequências, que outros aspectos positivos essa melhor exploração do modal ferroviário trouxe aí para a região? Leopoldo, de fato, chama a atenção de empresas de outros segmentos, né? Todo segmento que possa ser beneficiado de alguma forma de uma operação logística eficiente já tem procurado o município. Então, nós estamos conversando com outros segmentos, que não diretamente segmento ligado ao agronegócio. Nós estamos discutindo agora, começando uma pauta junto com o SEBRAE. Na verdade, já estamos fazendo as visitas técnicas, olhando o Rio Verde como um destino turístico de tecnologia, que é algo importante. Muitas pessoas têm vontade de conhecer como é esse arranjo produtivo, como isso acontece na prática, como é esse cluster que formou aqui no agronegócio e agora se desenhando um cluster logístico e querem conhecer as propriedades, as tecnologias que estão sendo testadas e desenvolvidas aqui na região. Então, essa é uma outra vertente, né, de toda essa exposição que aconteceu com essa região, com a chegada da ferrovia, que traz também outras oportunidades de negócio muito boas, que estamos vendo com muito bons olhos, tá? Outras empresas que também estão procurando o município. Denimárcio, fundamental essa explicação, essa atualização do panorama em Rio Verde, tanto para o pessoal da região como para todo mundo que opera transporte de cargas. Quero agradecer sua participação. Muito obrigado, Denimárcio. E aqui já emendo a participação do Dr. Adalberto Tokarski, Conselheiro Nacional do Brasil Export, ex-diretor-geral da ANTAC. Adalberto, muito obrigado por participar aqui do programa. Gostaria que a gente desse um panorama sobre a questão do Centro-Oeste, né? Você esteve conosco discutindo as alternativas logísticas lá para a região, como o corredor bioceânico, como a questão das hidrovias também. Adalberto, muito obrigado e boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer estar aí no programa Meta B News. Algo que deu para perceber exatamente lá no Centro Export, em Campo Grande, com as apresentações, é que o Estado está avançando muito no seu desenvolvimento. Indústrias se implantando lá, mas só que na hora que a gente olha a questão logística, principalmente do lado oeste do estado, no Mato Grosso do Sul, a gente tem aí alguns impactos que precisam ser solucionados. Por exemplo, hoje sai 500 caminhões de Corumbá com minério de ferro rumo ao sul-sudeste, para Imbituba e outros portos. Saem em rodovias federais, estaduais, são bitrens, e saem danificando essas rodovias. E por que eles estão saindo? Por conta da operacionalização da navegação no Rio Paraguai. Está que, no ano passado, segundo alguns estudos, nos últimos 100 anos foi o período mais seco, mas ficou 4 meses sem navegar, praticamente, no caso de Corumbá. Então, o que eu vejo de solução, enquanto a ferrovia noroeste, que sai de Corumbá para São Paulo, que foi
ela foi deixada de lado, enquanto não se restaura, faz uma licitação para ela funcionar, eu acho que a única solução é realmente você ter ativa a navegação no Rio Paraguai. Para isso, aí, eu acho que precisa uma política para que dê segurança da navegação. Ter uma sinalização, balizamento e a dragagem no período mais seco. Lá, praticamente, precisa de um derrocamento. Então, vamos dizer, tem solução para isso, inclusive no Rio Paraguai, em Porto Mutinho, tem 2 terminais que investiram 400 milhões aí nos últimos 2 anos, que estão operando. Tem outros 2 terminais bem assim, mais a jusante, no Mato Grosso, no Rio Paraguai, que estão conseguindo a autorização. Então, assim, a iniciativa privada ela está investindo, e aí nós precisamos de uma solução aí para dar uma segurança na navegação no Rio Paraguai. Essa revolução de vias navegáveis no Brasil, a necessidade de aumentar o transporte hidroviário no país, vai de encontro com a agenda da sustentabilidade. Então, a gente sabe que há muitos obstáculos para que isso ainda seja implantado, com alguns derrocamentos, como você mesmo citou. O que você acha que pode acelerar esse processo? Eu vejo o seguinte, nós estamos num bom momento, nós temos um case de sucesso da navegação fluvial. O que é? É o corredor do Rio Tapajós. A cada ano vem crescendo, saindo a partir de Miritituba, Itaituba, Santarém, um volume maior de grãos, né? Ou que sai daí direto de Santarém, de navio, ou Santana, e a grande parte na região lá de Barcarena, no Pará. Então, assim, a imprensa nacional ela ouviu falar muito de Miritituba. Eu vejo o seguinte, para você utilizar esse modal mais sustentável, o investimento é muito pequeno. Mas precisamos, eu acho que precisa criar uma cultura de olhar um pouco mais para isso, porque eu acho que a sociedade ela vem a cada dia cobrando mais, né? Hoje falamos de ESG, falamos de sustentabilidade, de ações dentro da área dos portos, na própria navegação, tá? E às vezes deixamos essas vias navegáveis, fluviais, um pouco de lado. O próprio governador, lá no Mato Grosso, falou assim, muito tempo a gente virou as costas para o Rio, bonito. Mas, na verdade, o próprio Mato Grosso do Sul, então, para fazer jus, eles criaram um programa de incentivo e foi por conta disso também que estão instalando terminais portuários lá em Porto Mutinho. Então, assim, eu acho que precisa ter um programa forte para essa área. Vem a BR dos Rios. Eu acho que precisa mais, precisa uma política nacional de incentivo dessa utilização, que ela é realmente mais sustentável. Mas, no caso, por exemplo, do corredor do Tapajós, ele nos trouxe algo super importante. É que é o seguinte, quando nós estávamos com a Ferronorte no Mato Grosso, aliás, eu estava lá no Mato Grosso quando ela chegou, todo mundo pensou, agora vai cair 40% o custo de transporte. Eles abaixaram R$1 do rodoviário e ficaram. Por quê? Não tinham concorrência. No caso da saída do Tapajós, houve a concorrência e, pela primeira vez, o custo do transporte de grãos no Mato Grosso abaixou no ano passado. Perfeito, Adalberto. Muito obrigado aí pela sua participação e pela análise a respeito do impacto, efetivamente, da navegação de interior, da navegação fluvial e, na verdade, esse novo arranjo logístico que se prepara, que começa a se organizar no Brasil. A gente passa agora também para a participação de um outro convidado aqui no nosso programa Meta B, o diretor-presidente da Associação Brasileira de Terminais Portuários, Gesualdo da Silva. Gesualdo, seja bem-vindo à segunda edição do Meta B. Muito obrigado, Leopoldo, muito obrigado, Bruno. É um prazer estar participando aqui desse tão comentado, né? Não tive a oportunidade de participar do primeiro, que estava em viagem para fora do Brasil, e estava ansioso aguardando essa oportunidade aqui de hoje. Muito obrigado.
Perfeito, Gesualdo. Gesualdo, você tem acompanhado vários processos estratégicos para o setor portuário e de transportes aí em Brasília. A Associação Brasileira tem acompanhado vários desses processos. E alguns projetos aí parece que estão meio parados aí na capital federal. Um deles, por exemplo, é o programa Reporto, aquele programa que as empresas interessadas podem pleitear isenções tributárias para investimentos no setor portuário e também ferroviário. Hoje, como é que está o programa Reporto aí no governo federal? Boa colocação, o Leopoldo. De fato, todos acompanharam né, a saga que foi para obter a aprovação desse incentivo, né, desse programa tão importante aí para o setor, para os investimentos. Conseguimos, com a derrubada do veto, né, ao artigo da Lei 14.301, tá? Só que a Receita Federal ainda não tem autorizado o reporto, e alegando a mesma justificativa, né, que quando o Congresso derrubou o veto, não apresentou qual seria a compensação. Uma coisa que, no nosso entendimento, não tem nenhum cabimento, né, porque a questão da lei de responsabilidade fiscal, ela foi olhada justamente no momento em que o Congresso Nacional derrubou o veto. Então, a lei por si só, ela já seria auto-executável, né? Então, nessa semana, nós tivemos aí uma conversa com o subsecretário, né, da Receita Federal, o Fernando Mumbelli, e ele está fazendo justamente uma consulta à AGU sobre esse entendimento. Agora, alguns associados da BTP que já fizeram a importação de seus equipamentos e precisaram utilizar o reporto, conseguiram através de um mandado de segurança na Justiça. É uma pena que isso esteja acontecendo dessa forma, mas estamos aí em negociações com a Receita Federal e junto aí com a Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura, FLENLOG, né, tentando resolver essa pendência aí o mais rápido possível. Perfeito, Gesualdo. Outro processo também que tem sido bem acompanhado pela comunidade portuária, especialmente aqui a comunidade portuária da região sudeste, é o processo de desestatização do Porto de Santos. As últimas informações do próprio Ministério da Infraestrutura era de que todo o processo seria encaminhado para o Tribunal de Contas da União até o final deste mês. Alguma novidade aí nesse processo de privatização, de desestatização do principal porto do país? Leopoldo, estamos acompanhando com bastante atenção, né, porque a BTP ela tem 3 pilares, né, que ela observa sempre, que é a questão da segurança jurídica, a questão da liberdade econômica e a questão da agilidade e eficiência da gestão, né? Nesse processo de desestatização de Santos, a gente levantou, vamos dizer assim, bandeira amarela e até vermelha em 2 desses pilares, né? A questão da segurança jurídica, garantir os direitos, né, dos privados que hoje já operam dentro do Porto de Santos, né, e são mais de 40 privados que fazem essa operação, e com relação também à bandeira da liberdade econômica, que a gente vê um risco muito grande concorrencial, né? A BTP, nesse mês de julho agora, vai até oficializar no governo uma prática que está ocorrendo aí por grupos de armadores, né, que é chamada de self-preference, em que eles acabam direcionando cargas, né, containerizadas para alguns terminais que eles têm algum tipo de controle, através de práticas abusivas, né? E isso nós não poderemos deixar que isso ocorra no processo da desestatização. Então, assim, hoje mesmo eu estive conversando com o secretário nacional de Portos, né? A expectativa do governo é que sim, encaminhe para o Tribunal de Contas ainda este ano, né? Mas nós estamos acompanhando. Enquanto essas questões não estiverem bem resolvidas, né, a BTP com certeza estará dialogando em todas as instâncias que forem necessárias, né, para que seja preservada essa liberdade econômica, liberdade concorrencial, liberdade de investimento nesse processo da desestatização. Perfeito, Gesualdo. Muito obrigado. Bruno? Obrigado, Gesualdo. Com certeza esse será um dos temas tratados no Santos Export, nos dias 3 e 4 de agosto, no Sofitel Jequitimar. Convido todos os conselheiros a comparecerem e os nossos espectadores a acompanharem pelas redes sociais e pelo site do BNews. Agora, até a pena repetir, não é, Bruno? Qual a data mesmo? 3 e 4 de agosto, no Sofitel Jequitimar.
estão todos convidados. Aliás, um evento que vai ter várias novidades na própria programação, né? Exatamente, não só em dinâmica, como também entre os convidados. Exatamente. Confiram aí no portal BNews e no jornal BNews as novidades que estão sendo preparadas para essa próxima edição do Santos Export. Obrigado, Gesualdo. A participação da ABTP será fundamental. E agora, continuando em Brasília, vamos lá para o Salão Verde do Congresso. Nosso repórter Thales Silveira traz mais novidades do Congresso, aqui referente ao setor de combustíveis, energia, transportes e logística. Thales, por favor, a palavra está contigo. Thales, a gente está com um problema no teu áudio. Estamos aguardando. Pronto. Fechou novamente, Thales. Thales, o áudio ainda está fechado. Precisa. Isso. Pronto. Consegue me ouvir agora? Estamos ouvindo perfeitamente. Pronto. Sim. Então vamos lá. Estou aqui no Salão Verde da Câmara, como vocês podem ver, ali é o plenário da Câmara dos Deputados. Estamos em processo aí de votação de destaques do primeiro turno da PEC dos combustíveis. A tendência é que hoje já é chamada de PEC dos benefícios, alguns chamam de PEC a oposição chama de PEC de kamikaze, temos vários nomes para essa PEC. O fato é que essa PEC vai furar o teto de gastos do governo para esse ano em 41 bilhões. Mas ela tem prerrogativas de trazer melhorias para os caminhoneiros, taxistas, o estabelecimento de um período de emergência até o final do ano, que trará benefícios para o setor de logística como um todo. Agora é aguardar, teremos ainda um segundo turno de votação, que deve acontecer depois da votação de outra PEC, que trata já em questões relacionadas aos enfermeiros. Então, teremos que esperar. Hoje à noite promete aqui, viu? Perfeito, Thales. Bom, mais informações sobre a votação da PEC dos combustíveis, a gente confere no portal BNews e também na edição de amanhã do Jornal BNews, com a matéria do repórter Thales Silveira. Thales, aproveitando a tua participação em Brasília, você destacou hoje, foi manchete do Jornal BNews, a renovação da concessão do contrato da MRS, a concessão da Malha Sudeste, da Malha Ferroviária Sudeste. Foi um anúncio ontem do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, marcando a data para a assinatura dessa renovação. Que mais detalhes você pode dar sobre esse processo? Bem, o ministro fez o anúncio pela sua conta do Twitter. Isso já demonstra que estamos tendo aí até uma certa euforia por parte do Ministério para a assinatura desse contrato de concessão, que é muito importante. São mais de 11 bilhões de investimentos. Temos também melhorias, como segregação da CPTM, né? Também melhorias principalmente na Ferradura de Santos, para uma gestão compartilhada com outras concessionárias, VLI, Rumo, o que é muito importante para melhorar o escoamento do Porto de Santos. Estaremos acompanhando no dia 28, só esperamos agora que a data se confirme. Perfeito, Thales. Muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho em Brasília. E mais uma vez eu convido a todos que estão acompanhando aí o MetaB para acompanhar as nossas notícias com exclusividade de Brasília pelo trabalho aí do repórter Thales Silveira. Bruno? Obrigado, Thales. Mais uma vez, é muito importante essa participação direto do Congresso, a gente trazer as notícias de Brasília, as atualidades para todos os espectadores aí do MetaB. Agora vamos entrar no momento de tecnologia, Leopoldo. Exatamente, temos novidade aí. Ontem em São Paulo, mais precisamente na sede do Cubo Itaú, que é um hub de inovação, uma referência nacional em relação à inovação tecnológica, houve o lançamento de um novo projeto voltado para o setor marítimo e portuário. E quem acompanhou exatamente detalhes sobre esse lançamento foi o próprio Bruno, que estava lá e pode agora dar mais detalhes para quem está acompanhando aqui o MetaB. Bruno, afinal de contas, o que foi lançado e qual vai ser o impacto desse novo projeto do Cubo Itaú? Não, com certeza, Leopoldo, foi uma tarde muito especial, foi uma tarde com participação de profissionais do setor da indústria de navegação de todo o Brasil.
foi lançado pelo Cubo em parceria com as empresas Wilson Sons, Hidrovias do Brasil e o Porto do Açu, que é um porto indústria 100% privado ao norte fluminense, um hub de transporte marítimo e sobre portos. Então, será um centro de inovação colaborativo, será um local onde todos pensarão soluções coletivas sobre tecnologia e sobre inovação na indústria da navegação, que, vamos ser sinceros, está até um pouco atrasada em relação a outros modais de transporte, como, por exemplo, a aviação. Se a gente reparar que hoje um dos grandes debates que envolvem impactos ambientais e a necessidade de uma maior eficiência envolvem o setor de navegação através do combustível que eles utilizam, ou mesmo a própria operação de atracação nos portos, certamente esse hub vai ter muito o que analisar e muito o que debater. No debate que houve ontem, nas apresentações que ocorreram na tarde de ontem no Cubo Itaú, alguma dessas empresas deu algum indício de projetos ou pelo menos ideias que eles podem explorar? Olha, algumas dessas ideias já estão em prática, como por exemplo, rebocadores, puxadores de barcaças, já são elétricos. Híbridos, né? Híbridos, muito menos poluentes, mas que também já garantem uma produtividade maior, puxando até 40 barcaças, o que equivalem a 2.000 caminhões. Então, sem dúvida alguma... Ou seja, isso daí no transporte hidroviário. Hidroviário, exatamente. No transporte de cabotagem também já se fala nos testes de embarcações elétricas, né? Ou com outros tipos de combustíveis. Mas, com certeza, o que pode se tirar de certeza desse cenário é que a indústria de navegação vai passar por uma revolução. Sem dúvida nenhuma. Todo o setor operacional será altamente impactado por todas as ações de inovação aí na indústria de navegação. E, além das grandes empresas que já citei aqui, estão envolvidas várias startups. E um dos representantes delas é a Hexagon Pro, Luiz Simões, nosso conselheiro aí do Brasil Tech, está aqui presente e pode falar um pouco a respeito. Boa tarde, Luiz. Seja bem-vindo. Olá, Luiz. Boa tarde. Boa tarde aos amigos. O Bruno colocou bem, a tarde de ontem foi histórica para quem está como eu aí há 10 anos, mais de 10 anos trabalhando com tecnologia no mercado portuário, logístico, e a criação de um hub específico para trabalhar as questões de operação portuária e marítima, dentro do maior hub da América Latina, que é o Cubo Itaú, traz, sem dúvida, uma esperança de que a gente vai ter um futuro com muita inovação. A gente está falando já de 12 startups selecionadas e que já fazem parte desse hub. A Hexagon Pro é uma delas, mas a gente tem outras 11 excelentes iniciativas dentro desse hub. E eu não tenho dúvida que outras vão brotar com essa iniciativa do Cubo. Então, eu não tenho dúvida que o dia de ontem foi histórico. Tínhamos mais de 350 pessoas presenciais na apresentação, a participação de executivos da Wilson Sons, Porto do Açu, Hidrovias do Brasil, e tudo isso foi transmitido via web. Eu não tenho os números das pessoas que assistiram via web, mas não deve ter sido pequeno o número. Então, assim, eu não tenho dúvida que muita coisa boa vai vir, muita iniciativa vai chegar para o mercado através de inovação e de startups que vão ser aceleradas, que vão receber investimentos. A gente está falando de um hub que conecta muitos investidores no país e é o maior hub da América Latina. Então, realmente, o Bruno acertou quando disse que o dia de ontem foi histórico para a área de tecnologia no mercado portuário. Luiz, esse tipo de iniciativa, o quão disruptiva ela pode ser para as operações portuárias, logísticas, de transporte em geral? Eu digo isso porque quando você... E aí eu vou dar um testemunho pessoal.
A primeira vez que eu visitei o Cubo Itaú, esperava chegar num ambiente que você tivesse grandes equipamentos tecnológicos, impressoras 3D de alta precisão, mas não. É um ambiente principalmente de inovação entre pessoas, das pessoas... De procedimentos, Exatamente, de pensar juntos soluções para o futuro, até para as dores do futuro. O que a indústria da navegação sofre hoje e o que vai sofrer lá na frente. Então você, como profissional de tecnologia, eu convido que explicasse para os telespectadores o quão disruptivo isso pode ser para o setor. Eu acho que o principal que o Cubo consegue trazer, tanto para as empresas participantes como para as startups que fazem parte do Cubo, lembrando que para você ser uma startup que faz parte do Cubo, você é sabatinado por uma curadoria extremamente competente, extremamente rigorosa. Então, hoje o Cubo possui 350 startups que foram sabatinadas por um grupo que aprovou essas 350 startups, essas 350 ideias, iniciativas na área de tecnologia. Então, o que eu considero o principal benefício é que o ambiente do Cubo, ele promove a conexão dessas pessoas. A própria Hexagon Pro, que faz parte do Cubo desde janeiro desse ano, a gente é uma empresa jovem, completamos 1 ano agora, e desde janeiro a gente está no Cubo. Nesse período de pouco mais de 6 meses no Cubo, nós já integramos com outras ideias, nós já nos conectamos com outros sistemas que trazem benefício para a operação. Então, assim, essa troca de ideias, de informações e principalmente a troca e a conexão das iniciativas, das ideias, eu acho que isso é a grande sacada do Cubo. E, claro, unir as boas ideias e as startups aos grupos de investidores e aos grandes grupos de tecnologia, né? Então, hoje a Hexagon Pro ela tem parceria com a AWS da Amazon, onde a gente tem ferramentas que a gente pode usar de forma ilimitada, sem custo. Então, isso tudo beneficia muito para que as startups possam pesquisar, testar e criar novas ideias. Então, fazer parte do Cubo, eu acho que tem toda um círculo de pessoas à sua volta, não só de profissionais, consultores, mentores e investimento. Então, acho que isso vai acarretar muito boas ideias para toda. Muitas outras startups virão com boas ideias e é isso que a gente quer, que a gente consiga inovar no mercado portuário brasileiro. É um grande celeiro de desenvolvimento de novos negócios, Luiz. Não há dúvida alguma. Exatamente. Muito obrigado pela sua participação. Já vou emendar aqui com a participação do Sérgio Aquino, presidente da FENOP, Federação Nacional das Operações Portuárias. Até contando um pouco aqui de bastidor do programa, recebi a divulgação de um evento que será organizado pela FENOP, aí o Enaport, nos próximos dias, que está com inscrições abertas, né? Serão 3 dias de programação, nos dias 27, 28 e 29 de julho em Brasília. Falei com ele há pouco ao telefone e convidei para que ele falasse um pouco sobre a iniciativa aqui dentro do MetaB. Muito boa tarde, Sérgio. Bruno, boa tarde. Leopoldo, boa tarde. Prazer em falar com você. Quando você ligou, a gente cumpre ordens. Olha, precisa entrar aqui, vamos entrar. E estamos aqui com todo prazer, em nome da FENOP, falando um pouquinho aqui sobre a atividade, né, do Enaport e do Conogmo. Essas duas atividades, Enaport e Conogmo, que é o Enaport, é o Encontro Nacional das Operações Portuárias, e o Conogmo é o Congresso Nacional de Ógmos. São duas tradicionais atividades que a FENOP realiza anualmente. Com a pandemia, né, isso foi interrompido, o último realizado foi em 2018, e agora retomamos, então, a atividade. No dia 27, nós teremos, à tarde, às 17 horas, a cerimônia de abertura dos eventos. Dia 28, painéis, o dia inteiro com o foco Enaport, e dia 29, painéis o dia inteiro com o foco Conogmo.
a parte de ódibus. Temos vários temas que serão debatidos, a questão da atuação empresarial portuária, os desafios da integração da atividade de operação portuária, considerando a nova realidade, né, a resultante da Lei 12.815, que é a operação portuária realizada tanto para o terminal arrendado dentro de porto organizado, quanto para o terminal autorizado fora de porto, operações realizadas em pontos chamados de cais público, né, os pontos de utilização pública nos portos, essa interação, desafios regulatórios de legislação, e depois no ógimo falar sobre gestão, sobre melhoria de trabalho portuário, verificação dos desafios com relação à legislação, modernização, treinamento, né, que é um grande desafio que o setor tem de solucionar essa questão fundamental que é prejudicada pelo sistema inadequado de custeio. As empresas recolhem valores expressivos para treinamento, mas isso fica lá no fundo gerido pela Diretoria de Portos e Costas da Marinha e o governo federal contingencia os valores. Para você ter uma ideia, nós tínhamos R$1.670 bilhões parado lá, pago pelo setor empresarial, e o ano passado o governo, inclusive, tirou R$1.7 bilhão para pagar a dívida pública. Todos esses temas, então, estarão sendo debatidos nesses 2 dias de debate agora em julho. Sérgio, você destacou, boa tarde, em primeiro lugar, você destacou exatamente esse desafio do treinamento da mão de obra, da qualificação da mão de obra, especialmente diante do atual sistema de custeio. A própria federação tem uma proposta de um novo sistema de custeio e que chegou, inclusive, já a apresentar para o novo secretário nacional de Portos, Mário Povia. Como é que foi recebida essa proposta pela atual direção da Secretaria Nacional de Portos? Houve algum indício de que dessa vez essa proposta vai ser analisada ou você percebe que ainda o governo não acredita ou considera que não é o momento de debater esse projeto? Leopoldo, é oportuno o seu posicionamento, você é sempre muito bem informado, sabe sim que a FENOP já apresentou formalmente a proposta. Eu seria inconsequente de dizer que há comprometimento do secretário do governo, porém, eu posso afirmar que não há oposição de quem efetivamente está atuando. Não é? Não sentimos nenhuma oposição, nem na Secretaria Nacional de Portos, secretário Povia, e também na Marinha, até agora, não tivemos nenhuma sinalização contrária, até porque a Marinha já havia se posicionado favoravelmente a que o recurso portuário não vá mais para o fundo, desde que se defina um sistema de treinamento e que a Marinha também não tenha mais compromisso com o treinamento portuário. Ainda ontem, eu também estive envolvido no Conselho do Fundo e informamos isso até por uma questão de lealdade para a Marinha, de que a nova proposta já foi protocolada no governo. Nós precisamos resolver essa questão. O Brasil está muito atrasado na questão de treinamento pelo sistema de custeio inadequado. Estamos otimistas que nós vamos avançar. Ok, Sérgio, muito obrigado e obrigado pela participação aqui no MetaB. Agradeço a participação, Sérgio. Agora a gente vai pegar... Produção, pode baixar um pouco a tela aí, a gente vai pegar aquele navio que está atrás aqui do cenário e vamos até Portugal. Vamos até Portugal falar com o diretor executivo Marcelo Sobreira, diretor executivo do Conselho do Portugal Export, o primeiro evento internacional do Brasil Export, que será realizado este ano, dias 17 e 18 de novembro, em Lisboa. Marcelo, muito boa tarde. Quais são as novidades de Portugal que você traz para o público do MetaB? Olá, boa tarde. Desculpa, boa tarde, boa noite a todos. Bruno, a novidade eu vou ser bem breve. São 3 eventos que eu participei, 2 que eu participei, um que eu vou participar amanhã. No início aí da transmissão, vocês comentaram sobre a questão do modal ferroviário do Centro-Oeste. Isso é uma preocupação aqui também em Portugal. Na semana passada teve um evento sobre a intermodalidade do Porto de Lisboa. Então, interessante
a dinâmica da agenda, né, de transformar o porto cada vez mais integrado com a cidade, e também a importância de reduzir o número de caminhões que transitam na cidade e aumentar o trânsito ferroviário. Então, eles têm uma meta nos próximos anos, e ontem eu tive com o pessoal do Porto de Lisboa, uma outra reunião, e eles falaram que é totalmente factível os números que eles apresentaram. Uma questão que vocês também falaram aí, o Luiz Simões falando sobre a parte de tecnologia. Amanhã eu vou na Fintech House aqui em Lisboa, justamente procurar o que tem de novidade, o que tem de solução de logtech ou log fintech. E aí, assim, o que eu tiver, vou compartilhar também com vocês. E sobre o evento no final do ano, definitivamente a gente não para. Mesmo estando em julho, já a preocupação é que a gente tenha realmente um excelente evento em novembro e, na sequência, para a Espanha. Obrigado aí pela audiência. Abraço a todos. Marcelo, aproveitando a tua participação, só uma última pergunta. Nas últimas semanas, nós pudemos acompanhar, inclusive foi manchete em pelo menos 2 ou 3 edições do BNews, os problemas ocasionados ao aeroporto de Lisboa, o aeroporto Humberto Delgado. Como é que está a situação agora? O congestionamento de aeronaves e de passageiros foi solucionado ou o problema ainda persiste? E uma segunda pergunta, o governo já se decidiu sobre uma solução? Eu diria para você que o problema persiste e deve piorar. Por quê? Porque agora, no julho e agosto, que é o período de férias do Hemisfério Norte, e deve ter um impacto bem grande. Eu diria que isso aí é só o início. E, com relação à solução, a gente sabe que isso é uma solução que vem no longo prazo, não é uma solução de curto prazo. A boa notícia é que eles estão preocupados e falam sobre isso. Então, eu diria que, respondendo a sua pergunta, né, não foi resolvido. Eu já tive casos de amigos, né, que perderam o voo foi cancelado, e problema com essa questão. Mas, pelo menos, eles conversam e estão tentando resolver. E a outra boa notícia sobre isso também é o fluxo positivo de turistas, o fluxo positivo de negócios para Portugal. Perfeito, Marcelo. Obrigado aí pela boa notícia e por nos atualizar em relação aos problemas aeroviários ou ao encaminhamento de soluções para os problemas aeroviários aí em Lisboa. Direto de Lisboa, Marcelo Sobreira, diretor executivo do Portugal Export. Marcelo, um abraço e até a próxima. Mas a gente ainda continua com a temática de Portugal aqui no MetaB, só que agora com uma novidade regional, não é, Bruno? É verdade. Quero convidar aqui de volta o Luiz Simões, que entrou em contato aqui com a produção e falou que tem uma novidade para anunciar. A gente nem está sabendo que novidade é essa. Não, obrigado aí pela oportunidade de eu vendo o Sobreira falar. A gente vai estar, né, no Portugal Export, só que eu chego um pouco antes, porque a novidade é que a Hexagon Pro foi aprovada no Web Summit, que é o maior evento de inovação do mundo em Lisboa. Então a gente vai ter um stand e a gente vai expor no Web Summit em Portugal. É uma honra, eu como filho de português, é uma honra estar participar, né, em novembro desse evento, que é o maior evento de inovação do mundo. Eu tive lá o ano passado participando, vou voltar, só que agora como expositor, e a Hexagon Pro foi aprovada a semana passada, a gente confirmou a nossa participação. Então, assim, uma startup brasileira vai estar entre as 1.200 startups do mundo que vão participar do Web Summit Lisboa. Então, vou estar por aí um pouco antes do Portugal Export, Sobreira, para a gente tomar um vinho e comemorar essa conquista da Hexagon Pro. O evento acontece de 1 a 4 de novembro em Lisboa. Obrigado aí pela oportunidade de divulgar
E obrigado, Sobreira. Estaremos aí em novembro. Parabéns, Luiz. É uma excelente notícia para toda a comunidade portuária de Santos e arredores. E, por favor, guardem algumas garrafas de vinho para a comitiva do Portugal Export, quando chegarmos lá, dia 17 e 18 de novembro. Vinho nacional, viu, Luiz? Por favor. Leopoldo, vamos agora para o momento da nossa entrevista especial. Exatamente. Agora, uma entrevista exclusiva com o empresário do setor de logística, Luciano Luft, que está nos acompanhando. Luciano, seja bem-vindo ao MetaB. Obrigado, obrigado Bruno, Leopoldo, é um prazer estar com vocês aqui no MetaB e poder colaborar com um debate tão importante para o nosso setor de logística. Obrigado, Luciano. Inclusive, a gente está vendo que você está acompanhando o programa desde o início. A gente tem também acompanhado a audiência crescente aqui fora da nossa sala VIP, aqui de conselheiros e amigos empresários que participam e fazem conosco esse programa MetaB. Eu gostaria que você, antes da gente entrar em detalhes, fazer algumas perguntas sobre a sua visão sobre o cenário logístico nacional, que explicasse um pouco a atuação da Luft Logistics. Ok, obrigado. A Luft é uma empresa de logística um pouco diferente de tudo que nós estamos falando aí, a gente complementa tudo que a gente tem falado aqui. Nosso grande negócio hoje é um negócio de last mile, de logística last mile, de acesso ao mercado, onde a gente criou um ecossistema que facilita a chegada dos produtos aos mais distantes locais e também aqui nas capitais. Hoje a gente atua basicamente em 3 mercados. Nós operamos no mercado do e-commerce, do agro e do farma, né? Fazemos todas as operações nesses 3 mercados, em todos os estados brasileiros. A gente tem conosco aproximadamente 10 mil colaboradores. A gente expede nossas operações em torno de 1 milhão de pedidos dia nos negócios de e-commerce, farma e agro. E a gente vive também um momento que foi bem falado aqui, né, um momento de transformação digital intensa, né, em todo o nosso segmento. Então, quando a gente falava alguns anos atrás em roteirizadores, etc., eram coisas muito tecnológicas, hoje são operação standards em qualquer operação dessa, né? E o que mais importa hoje é você conseguir colocar tecnologia nas operações para simplificar a vida do usuário. Então, quando a gente fala aqui dentro da Luft em transformação digital, em logística last mile, em logística até ponta, a gente sempre pensa em como facilitar e como simplificar a vida do usuário. Não importa o que está por trás daquilo ali, de todos os sistemas, importa mesmo a experiência do usuário que o cara recebe lá na ponta. Então, essa é a Luft de 2022, após muitos anos aí no mercado. A Luft nasceu em 1975, no Rio Grande do Sul. E, Luciano, já que você citou essa questão do last mile, é sem dúvida um dos segmentos de transporte mais impactados por tecnologia disruptiva aí nos últimos anos, né? É um mercado que foi intensamente modificado por novos players, né? Existiam somente os players tradicionais, vamos dizer. Melhor consolidados. Mas melhor consolidados há alguns anos. Queria que você falasse quais são as iniciativas de inovação, como vocês fazem para buscar incorporação tecnológica nas atividades da Luft e contasse um pouco mais detalhes aí sobre essa questão do last mile, tanto no farmacêutico como no agro, que eu acho que é vamos dizer, um assunto que vai interessar ao nosso público. Sem dúvida alguma. As grandes transformações que aconteceram nesse setor, no farma, a transformação principal é que as entregas antigamente aconteciam para as grandes redes, né, para as grandes empresas, para os laboratórios, e hoje as entregas são praticamente direto na farmácia. E eu imagino que muito em breve vai ser direto na casa do consumidor, através de algum portal que ele vai comprar e vai receber o produto da indústria direto em casa, como acontece muito hoje já no mercado de vitaminas, etc., no mercado de e-commerce tradicional. No negócio farma foi essa grande mudança.
No negócio agro, o que mudou é que nós temos hoje operações onde a logística envolve a operação desde da fábrica até dentro da fazenda. Antigamente, esse produto também era entregue no distribuidor, por exemplo, na cidade, e hoje você tem a grande dificuldade, ou a tecnologia nos ajudou a superar isso, que é você conseguir fazer um modelo de roteirização e de entregas de um produto na fazenda muito próximo ao momento de uso. Significa que você não vai entregar lá 30 dias antes do produtor precisar e nem vai entregar 2 dias depois. Então, o grande segredo desse negócio é você conseguir entregar o produto na hora certa, né? Mas o nosso maior negócio hoje, ele é maior que o negócio de farma e de agro, é a nossa operação logística no mercado do e-commerce, né? No e-commerce, a gente tem em torno de 800 mil, 1 milhão de pedidos dia, que a gente organiza essa operação para que as empresas de transporte e de transporte e operações last mile entreguem nas casas de todo mundo, trazendo conforto, gerando uma expectativa de você comprar e receber o produto no momento certo, na hora certa. Para você ter uma ideia, Luciano, hoje, o nível de... Estão me ouvindo? Sim, tá bom estamos o áudio? ouvindo. Está cortado para mim. Não, tá bom o áudio, mas exatamente sobre essa experiência que você está citando. Recentemente, a Luft Logistics iniciou um projeto para atuar especificamente na periferia de grandes cidades, a Favela Log. Eu gostaria que você nos explicasse melhor que projeto é esse e como é que surgiu a ideia de fazer um serviço customizado, específico para as periferias. Então, essa ideia começou das nossas operações tradicionais de logística de e-commerce, né? E eu estava falando aqui, elas chegaram a um nível de eficiência tão grande que hoje, quando você clica uma compra na sua casa, em 2 horas esse produto está dentro do caminhão já saindo para distribuir. Então, você imagina a velocidade que esse processo tem hoje em armazéns, são verdadeiras cidades, né? A gente está falando em centros logísticos de 150, 200 mil metros quadrados, que você tira um produto lá de dentro em menos de 2 horas normalmente. A partir daí, a Luft não faz operação last mile tradicional dentro da cidade, né? Mas a gente percebeu que existiam as comunidades, as favelas, que gostariam de ter um nível muito maior de compra. A favela hoje ela é muito digitalizada, só que eles não conseguem comprar porque eles não têm endereço e não têm condições de receber, porque muitas empresas bloqueiam aquele CEP, né? Então, essa iniciativa é uma iniciativa que não é da Luft, é um projeto meu, pessoal, porque ele tem uma vertente muito grande para a área social, né? Ele é um projeto onde a gente já inauguramos, começamos a operar aí semana passada, um centro de distribuição dentro de Paraisópolis, e a nossa intenção é de, em 3 anos, a gente colocar 500 centros de distribuição dentro das 500 maiores favelas do Brasil. E o que a gente tem feito com isso? A gente tem conseguido fazer com que a pessoa que mora na favela receba o produto em 24 horas. Então, ele comprou hoje, amanhã ele está recebendo isso em casa. Quando a gente está falando, obviamente, de São Paulo, uma entrega que antigamente ele não recebia ou levava muitos dias para receber. E a gente vai começar agora a expansão, né? Nós começamos a operação do Paraisópolis, mas já a gente está indo para Capão Redondo, para Heliópolis, para as outras grandes favelas aí de São Paulo, no modelo de muita velocidade e de acesso ao mercado. Então, o que a gente faz nesse projeto? A gente faz com que as pessoas que estão lá consigam comprar pela internet, elas consigam pagar mais barato no produto, que o produto da favela é caro, e consigam receber no conforto da sua casa. Porque você imagina uma situação tradicional, as pessoas moram fora da favela, trabalham fora da favela e acabam fazendo essas compras fora da favela, tendo que carregar muitos itens pesados, etc., em sacolas, em ônibus, mal acomodados, etc. Elas vão conseguir fazer essa compra agora pela internet, receber em casa, um custo provavelmente menor do que ela faz hoje dentro da favela, ou com um conforto muito maior, ou talvez um custo menor do que ela faz fora da favela. E esse projeto, para finalizar, ele tem um conteúdo social muito importante, e preferencialmente
os nossos operadores virão de 2 projetos da CUFA, que é a Central Única das Favelas, né? Que é um dos projetos, um projeto das mães da favela, que são mães solteiras ou mães onde os maridos estão fora de casa, alguns podem estar até em regime de cárcere. E o outro projeto é de pessoas que estão saindo do cárcere. Quando você está ressocializando aquele cara que ficou preso há alguns anos, por algum erro que ele cometeu ali em algum momento da vida dele. Então, a gente preferencialmente está começando a preparar esse profissional, treinar ele para ele voltar ao mercado de trabalho, ter seu emprego, receber os seus rendimentos e sustentar a sua família. Então, esses 2 projetos sociais são muito importantes e eles estão conectados no projeto Favela Log. Dentro desse projeto Favela Log, Luciano, quais são os resultados que a Luft já conseguiu registrar em relação ao aumento de eficiência ou mesmo maior velocidade de entrega dos seus produtos? E eu vou emendar, desculpa, Leopoldo e Luciano também, quais são os fatores que tornam uma empresa de transporte de last mile mais competitiva? Qual é o fator fundamental para a competitividade nesse setor? O fator fundamental para a competitividade é a velocidade, é você fazer muito mais peças hora do que o teu concorrente ou do que o mercado. Então, o grande segredo é você ganhar velocidade e eliminar processos e intermediários no meio de uma entrega, né? Então, quanto mais direto você fizer isso, você chega mais rápido, gasta menos e você acaba tendo mais sucesso. A gente está começando a experimentar algum resultado porque essa operação ela tem uma semana de vida. Então, nós começamos ela exatamente uma semana atrás, né? E, surpreendentemente, o que nós verificamos é que a gente conseguiu ter uma velocidade ainda maior do que nós estávamos projetando, né? As entregas dos nossos clientes, elas têm sido entregues até o meio-dia do dia seguinte, então toda a compra feita aí hoje, a gente tem conseguido entregar até o meio-dia do dia seguinte. Então, uma velocidade incrível, e essa foi a grande surpresa por enquanto, né, que nós tivemos com uma semana de operação. Agora, para tudo isso, né, a gente está falando de um processo muito integrado, com muito tech, quando a gente fala lá em logtech, em juntar as operações, fazer com que elas operem sem gargalos, esse é o fator determinante para a gente ter sucesso, velocidade e custo baixo. Vejam, o Brasil hoje já entrega produtos nos grandes centros a custos de $2, né? Esse era um sonho que talvez há 4, 5 anos atrás todo mundo acharia impossível, né? A gente vive um momento do dólar um pouco mais alto, mas há pouco tempo atrás a gente estava falando em entregas de 30, 40 reais a entrega, e hoje você está falando em entregas de $2. Então, a gente evoluiu bastante nisso, o segmento evoluiu muito nisso. Perfeito, Luciano. A gente tem aqui uma pergunta do nosso público que está acompanhando aí essa edição do MetaB. Vou chamar aqui o executivo José Vitor Mamed, do CIESP, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Mamed, por favor, sua pergunta para o empresário Luciano Luft. Acho que precisa liberar o microfone. Só um instante, o Mamed já vai fazer a pergunta, Luciano. A produção já está liberando aqui o microfone, só um instante. Liberado. Ok. Pronto, estão me ouvindo? Sim. Muito bom. Bom, boa tarde a todos. Parabéns aí mais uma vez aí, Bruno, Leopoldo aí pelo mais um MetaBR. Muito bom aí que está com todos vocês. Luciano, prazer aí falar contigo. Faz muitos anos que eu não te vejo. Tá? Mas vamos lá. Tenho acompanhado aí a evolução de vocês nessa área de TI. Falo sempre aí com o seu head de TI, aí, o Gustavo Saraiva, tá? Sempre tenho conversado um pouco com ele, mas entrando um pouco nesse assunto, mas entrando nessa questão agora um pouco de eletromobilidade, que está se falando demais, e tudo, essas questões de veículos elétricos e tudo mais, como que a Luft está se
tá visualizando esse cenário? Você já tem algum veículo elétrico hoje na sua frota? Como é que vocês estão trabalhando nesse sentido aí com relação a essa questão dos veículos elétricos? Mamed, prazer em Obrigado, revê-lo. Mamed. Luciano, a palavra é sua. Obrigado. Prazer em revê-lo aqui. Essa é uma questão discutida quase que semanalmente dentro da companhia, né? Para que lado que a gente deve caminhar. A gente não tem ainda nenhum carro elétrico operando na companhia. A gente tem avaliado e analisado bastante os números dos veículos elétricos, dos caminhões a gás, inclusive, e fazendo uma comparação com os veículos a diesel, que são os caminhões que a gente usa, os veículos que mais são usados, e agora tem muita moto com gasolina e tal, né? A gente não chegou ainda a uma conclusão de qual é o melhor caminho a seguir. Porque, ora, a gente vê o carro elétrico como uma boa solução, mas, ao mesmo tempo, a gente vê, em vários momentos do ano, esse veículo elétrico sendo carregado ao mesmo tempo que as térmicas estão sendo ligadas lá na Bahia ou em outros lugares, né, queimando óleo para produzir energia, e a gente está competindo com a bandeira vermelha da residência do nosso usuário. Quer dizer, aparentemente não parece ser, pelo menos, uma boa ideia. Então, a gente percebe que a poluição, nesse caso, fica maior do que o custo direto do óleo diesel, porque o momento de você carregar esses veículos normalmente ocorre no final do dia, à noite, que é quando todo mundo chega em casa e começa a ligar seus chuveiros elétricos ou seus aparelhos em casa. Então, a gente olha bastante o elétrico, mas a gente sempre tem essa sombra da questão de como essa energia está sendo produzida e como a gente vai utilizar ela, né? Quando a gente olha avalia bastante os veículos a gás, a gente sempre tem as restrições dos pontos de abastecimento, de autonomia, etc. Também é uma dificuldade. Agora a gente está fazendo um projeto importante em circuitos menores, analisando o veículo a gás, que gera uma poluição bastante inferior, né, ao óleo diesel, mas a gente ainda está nesse momento final de projeto, mas deve ser um negócio que a gente deve implementar nos próximos meses. É uma tecnologia mais simples e ela, de certa forma, é mais flexível. O que a gente acredita mesmo hoje, o que está assim, mais em pauta, se eu tivesse que ranquear, talvez o que tivesse na nossa curva A, é a gente falar do caminhão híbrido, né? Onde há pouco a Randon, inclusive, lançou aí um eixo híbrido para as carretas, né? E a gente acha que o modelo híbrido talvez seja um bom modelo de transição, porque a gente teria que colocar aí um eixo híbrido nos caminhões usados mesmo, né? Pelo menos os mais novos, não talvez os tão antigos. Deveria ser um produto muito incentivado, com custo baixo, porque ele ajudaria nos momentos de ultrapassagem, arrancada, na hora que o veículo começa a ter movimentação, que é onde ele tem um consumo muito maior. Então, a gente imagina que um veículo híbrido, a gente não tem o teste ainda, mas a gente também está discutindo isso nesse momento, tenha talvez uma economia de combustível de 30% a 40%, um caminhão híbrido, principalmente no trecho urbano, né? E você não tem a necessidade de chegar com ele no final do dia e engatar ele na tomada. Talvez você engate ele na tomada mais tarde, ou ele próprio se carrega durante o seu uso, mas ele vai ter uma deficiência, obviamente, e você pode complementar essa energia durante a madrugada, talvez aí da meia-noite às 5 horas da manhã, quando o consumo de energia começa a cair bastante. Então, eu não tenho a gente não tem nenhuma afirmação nesse momento. A gente está, talvez como todos, estudando e olhando bastante o assunto, mas a gente acha que talvez o plano A, o melhor modelo de transição seria o veículo híbrido e não só elétrico ou a gás, enfim. Legal, obrigado, Luciano. Obrigado pela pergunta, Mamed. É muito importante quando os conselheiros do Brasil Export interagem. Isso demonstra a grande participação de vocês e a participação que é fundamental para o sucesso do Brasil Export. Luciano, a gente está na reta final aqui do programa do MetaB, os últimos 10 minutos. Vamos entrar em algumas perguntas de macroeconomia, um pouco mais macro. Como o empresário Luciano Luft enxerga a questão da reforma tributária no Brasil? Vai ou não vai? O atual cenário é propício para isso? Você acha que as propostas já apresentadas na Câmara, no Congresso, que foram várias, são o suficiente
para fomentar uma indústria competitiva aqui no país? Olha, eu acho que a reforma tributária ela vai ter que ir, né? De uma maneira ou de outra, talvez a gente não tire nota 10, talvez a gente vá com nota 6 ou 7, enfim, mas é melhor do que não ir, né? Eu gostaria, essa é a pergunta do milhão, saber se ela vai acontecer agora ou daqui a 6 meses, 1 ano, né? Se eu soubesse ela, eu estaria com esse 1 milhão no bolso. Quem souber responder talvez consiga ganhar essa aposta. Mas eu acho que ela é muito necessária, eu acho que ela é distante do ideal, né? O problema político brasileiro, na minha opinião, ele é um problema que acaba sempre avaliando o modelo econômico, ou o modelo das benfeitorias, ou mesmo da infraestrutura, ou o modelo fiscal, que aqui nós estamos falando, ele está sempre muito envolvido com o poder político. Então, normalmente, ele entorta por conta disso, né? Normalmente, o setor que está mais forte, que tem mais peso na Câmara, ou que tem uma relação melhor, é o setor que acaba tirando, de certa forma, alguma vantagem, ou deixando de ter alguma desvantagem e tal. Então, eu acho que o grande problema desse contexto todo, né, é que a gente vê muitas regras e muitas leis, enfim, sendo criadas para um benefício talvez desviado, não para o bem do país como um todo. Eu acho que esse é o grande problema e é por isso que ela não saiu até agora e essas discussões elas ficam se alongando. Talvez o próprio presidente não consiga te dar essa resposta, apesar de que ele gostaria, eu acho que ela acontecesse o mais rápido possível. Mas eu não consigo ser mais preciso para você com relação a isso, mas é isso que a gente tem visto do lado de cá. Luciano, como você falou, essa daí é a pergunta de $1 milhão. Mas você acredita, pontualmente, que haja condições políticas para se votar uma reforma tributária nesses próximos 6 meses, com eleição, com os deputados se desviando a sua atenção para suas próprias campanhas de reeleição? Ou isso daí é algo que a sociedade brasileira deve esperar e principalmente a iniciativa privada deve prever já para o início de governo, em que há um momento político mais propício para votar esse tipo de debate que demanda uma união política maior? Eu acho que a reforma não vai acontecer nos próximos 6 meses, né? Eu acho que a tendência é que ela aconteça no início do próximo governo, por conta de todos esses problemas que eu acabei falando aqui, dos interesses, de um puxa para cá, outro empurra lá, troca alguma coisa aqui, outra ali, enfim, faz parte da política no mundo inteiro, no Brasil ela é um pouco mais sofisticada, digamos assim. Agora, você nunca sabe, essas coisas podem acontecer de uma semana para outra, né? 2, 3 grandes acordos ali importantes, você pode aprovar 2, 3 leis ou própria reforma de uma hora para outra. Mas a minha percepção é que ela só vai acontecer após a eleição e no próximo governo. Perfeito, Luciano. Muito obrigado aí pela resposta. E agora a gente tem mais uma pergunta para você, de uma das conselheiras do Brasil Export, a diretora executiva do Instituto Praticagem do Brasil, Jaqueline Ventpap. Jaqueline, boa tarde, obrigado pela participação aqui no MetaB. Boa tarde, parabéns aí, Bruno, parabéns, Leopoldo, pelo MetaB, está excelente, estou adorando, e acho que todos que estão assistindo também é uma grande inovação e muito legal, parabéns. E, Luciano, tem uma pergunta para você, linkada aí com a nossa entrevista inicial do deputado. Como você vê essa questão da renovação da frota, esse processo de fazermos uma renovação de frota e a avaliação isso dentro do contexto que você falou aqui, que a gente tem uma transição entre um carro híbrido, um carro elétrico, o nosso problema com a energia elétrica, ao mesmo tempo a necessidade do carro elétrico. E quando a gente fala na renovação de frota, como é que você enxerga essa renovação de frota colocada aí na medida provisória e agora em apreciação no Congresso Nacional? Jaqueline, prazer em falar com você, obrigado pela pergunta. Eu acho muito importante essa questão de renovação de frota, até porque a gente vai estar reduzindo acidentes,
melhorando a economia dos veículos mais modernos são mais econômicos, etc. Mas eu acho o modelo, a gente está sempre procurando um modelo de financiamento, né? Como a gente faz para financiar essa frota de um jeito mais barato para o caminhoneiro ou para a pequena empresa ou para o setor. Eu acho que a gente teria alguns caminhos, talvez, que poderiam estar conectados a esse projeto, que vai desde o preço do veículo, né? A gente tem hoje, normalmente, os caminhões no Brasil, nos últimos anos, praticamente dobraram de preço. E aí, o que tem acontecido? Eu tenho visto os financiamentos dobrarem de prazo, o que não resolve o problema do país, né? Ele resolve o problema do sistema financeiro, que acaba ganhando mais dinheiro, cobrando juros. Em vez de ele financiar em 3 anos, ou em 4 anos, ou em 5 anos, os caminhões estão sendo financiados em 10, 12 anos. Né? De certa forma, ainda é muito melhor a gente ter caminhões financiados de 10, 12 anos do que caminhões de 35 anos operando, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que eu colocaria outros ingredientes nesse trabalho, né, nessa MP, que seria talvez a questão de você reavaliar os impostos sobre os itens importados nos veículos, o que fazer para esse caminhão custar mais barato, né? O que fazer para esse juro ficar mais barato, porque a gente sabe que quanto mais longo for o prazo, mais alto é o risco e mais alto é o juro. Era melhor a gente baixar o preço do caminhão, usar esse dinheiro para reduzir, talvez, os impostos, e baixar o preço do caminhão e reduzir o prazo de pagamento, em vez de 10 anos, talvez de 5, 6, que você torna a operação sempre mais eficiente do ponto de vista econômico, né? Agora, é muito melhor a gente ter a MP, a 1112, aprovada do que não ter. Mas eu acho que a questão está acima disso, está na questão de você reavaliar a questão dos impostos sobre os veículos, principalmente os veículos que produzem no Brasil, né? Eu estou falando não só de caminhões, como caminhões, tratores, colheitadeiras. O Brasil é um país agro e eu não lembro de quanto tempo faz que o óleo diesel está mais caro que a gasolina, né? Isso é um verdadeiro absurdo do ponto de vista produtivo, quando a gente imagina que todo o Brasil, todo o mundo se locomove com óleo diesel ou combustível, seja o trem, o caminhão, enfim, o óleo mais pesado, não importa, e a gente tem esse aumento de custo enorme no setor. Então, complementando, eu acho que o caminho deveria ser um pouco mais longo e preciso, e talvez agir em 4, 5 pontos, e não exatamente só no ponto do próprio financiamento subsidiado. Essa é a minha opinião. E talvez a gente criar um grande fomento para as empresas. A gente tem várias empresas chinesas, a gente tem aqui, talvez, no Brasil, a Randon, a única que falou desse assunto até agora com mais presença no mercado, talvez incentivar muito a discussão do eixo elétrico, do caminhão híbrido, de uma maneira que você consiga adaptar a frota que já está rodante no país. Então, com um investimento baixo, você tem uma economia de combustível muito maior, menos poluição e mais eficiência. Sem dúvida, Luciano. Esse é o caminho para a renovação da frota e também para a competitividade do sistema de transportes aqui no Brasil. Agradeço a Jaqueline pela pergunta e participação, esteve aí também conosco, na nossa sala VIP aí durante todo o programa. E também vamos encerrando o programa, né, Leopoldo? Exato, Bruno. Essa foi a segunda edição do seu programa Meta B, o seu programa de debates, notícias, entrevistas. Tivemos hoje 2 entrevistas exclusivas, uma com o empresário Luciano Luft e a outra com o deputado Josias da Hora, direto de Brasília, com a nossa equipe exclusiva em Brasília, e também o programa no qual você fica sabendo das novidades do setor de portos, logística e transportes. Eu agradeço a audiência de todos, a participação de todos e convido a todos para acompanhar as novidades do setor, quer no portal BNews, www.portalbnews.com.br, pelo nosso aplicativo, nosso novo aplicativo, o aplicativo BNews, inclusive com um sistema de notificação agora, que avisa quando o jornal BNews está online, quando chegam as novidades, quando as notícias estão sendo publicadas, e também pelo jornal BNews diariamente. Quero agradecer muito ao Luciano Luft, sempre foi muito atencioso desde o primeiro contato. Espero que você venha integrar
a todo esse Fórum Brasil Export, todas as nossas atividades. Já o convido para participar do Santos Export nos próximos dias 3 e 4 de agosto, no Sofitel Jequitimar. Temos as presenças confirmadas do diretor-geral da ANTAC, Eduardo Neri, do secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, o Mário Povia, e também contamos com a participação do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Muito obrigado, Luciano, muito obrigado aos conselheiros e aos espectadores que estão nos assistindo pelo portal BNews. Até a próxima edição do MetaB, em agosto. Obrigado, até a próxima.